As últimas eleições em Portugal, que estabeleceram um novo governo no país, apontam para um caminho, um direcionamento totalmente diferente dos últimos anos. Mas até que ponto esse novo governo ele consegue influenciar direta ou indiretamente na lei da nacionalidade portuguesa? Alô pessoal, meu nome é Rafael Teixeira, eu sou advogado e eu te ajudo a conquistar a nacionalidade portuguesa de uma forma clara e sem desperdício de tempo e dinheiro. Eu te convido, se você é novo aqui ou não, a fazer parte do nosso clube de membros e assim, de 15 em 15 dias, a gente faz uma live de Tira Dúvidas para que você possa entender e tirar as dúvidas referentes ao seu processo de nacionalidade e que a gente possa dar maior assertividade ao seu caso. Indo direto ao ponto, eu sei que isso não foi falado nenhuma vez aqui no canal, mas eu já tive a oportunidade de desenvolver um trabalho na Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas em Genebra, na Suíça, e um dos pontos centrais do trabalho desenvolvido a partir dali foi sobre o direito internacional da nacionalidade e alguns elementos que fazem parte desse estudo específico. A partir dali, é inegável que a gente faça alguma associação sobre alterações na lei e, obviamente, o governo de determinados países. Até porque um Estado ele é composto essencialmente por governo, povo e território. Então, quando a gente tem uma alteração ao governo, obviamente, vários elementos ali eles podem ser alterados de diversos aspectos, não só econômicos, mas também em relação à nacionalidade. Sem propriamente tomar partido de esquerda, direita, falar bem de A ou falar bem de B, é importante que a gente saiba que há riscos e há elementos históricos, há traços históricos que nos permitem dizer que muitas vezes, quando um governo de um lado ele governa, ele vai sempre posicionar a sua opinião quanto à nacionalidade de uma forma mais aberta ou mais fechada. Ou seja, eu quero dizer que muitas vezes um governo ele pode ser mais nacionalista ou menos nacionalista, ou até mesmo intermediário, que vá, de certa forma, abrandar para aquelas questões e aquelas formas de nacionalidade que agreguem no seu país, seja a nível tecnológico, seja a nível financeiro, seja a nível profissional, enfim, seja das mais variadas formas. Por isso, eu quero responder para você que sim, é possível que um novo governo, uma nova diretriz e um novo direcionamento ele leve com que a nacionalidade portuguesa ela seja alterada, e não só a nacionalidade portuguesa, mas outras nacionalidades também podem seguir esse mesmo rumo, a depender daquele governo que vai assumir. Quando a gente pega um histórico da lei da nacionalidade portuguesa especificamente, a gente começa a reparar que desde 2018 para cá, ela começou a ter ali uma certa alteração muito mais frequente do que costumava ter. Essas alterações, elas especificamente vieram a partir do Decreto 71 de 2017, em que fez ali uma super alteração à lei da nacionalidade portuguesa, permitindo que os netos de portugueses eles deixassem o status de naturalizados para se tornarem efetivamente cidadãos portugueses natos. Por que isso aconteceu? Basicamente não existe uma resposta fechada, concreta sobre esse ponto, mas via-se desde aquela época a necessidade de um estímulo de mão de obra mais jovem, da entrada de pessoas mais jovens no território português para fomentar a economia, desenvolvimento de trabalho e preenchimento principalmente das áreas mais carentes dentro do próprio território nacional português. Dentre os debates que aconteciam naquela época, foi muito importante se debruçar para aquele elemento central de identificação à cultura e perceber que alguns descendentes muito próximos daqueles portugueses, eles não eram beneficiados propriamente a uma nacionalidade portuguesa. Vamos supor que por alguma tragédia o filho do português tenha falecido muito jovem e deixado um filho neto de um português que muitas vezes teve contato com o avô a uma determinada cultura e ele propriamente não conseguia transmitir essa nacionalidade para os seus descendentes. Então a nacionalidade portuguesa para o neto poderia ser adquirida através de naturalização
mas ela não poderia ser transmitida às gerações subsequentes, mesmo que os valores, cultura e as influências portuguesas existissem naquelas famílias. Então, a partir desse momento, foi possível que os netos de portugueses adquirissem a nacionalidade portuguesa pela via originária, só que eles tinham que comprovar os laços de efetiva ligação à comunidade portuguesa. Esses requisitos, por mais que eles fossem descritos no regulamento da nacionalidade, eles eram requisitos que ainda assim dificultavam muito a entrada e fazia com que fosse muito complexo muitas vezes e tivesse muitos indeferimentos, mesmo esses netos já podendo ser considerados cidadãos natos. A partir daí a gente conseguiu verificar ainda muitas alterações que permitiram que os pais de portugueses nascidos no território português também pudessem adquirir essa nacionalidade. Depois, os próprios netos de portugueses passaram a comprovar os laços de efetiva ligação através do conhecimento suficiente da língua portuguesa, fazendo com que fosse deixado para trás todas as outras formas de vínculo e, consequentemente, a gente começou a ver uma abertura maior da lei da nacionalidade portuguesa àquelas pessoas que quisessem morar em Portugal. Foi reduzido de 6 anos para 5 anos o tempo de residência legal e outros elementos também que puderam ali corroborar com essa ampliação do direito à nacionalidade a uma grande quantidade de pessoas. Só que como tudo na vida tende a corrigir, muitas vezes o que está em cima depois ele desce, a gente pode ver que atualmente a lei da nacionalidade portuguesa, mesmo antes da alteração desse governo, ela começava a sofrer algum tipo de restrição, essencialmente quando a gente fala nos processos de nacionalidade portuguesa para os descendentes de judeus sefarditas. Esse tipo de nacionalidade ele era muito questionado pelo governo porque era uma dívida histórica que o governo dava àquelas pessoas, muitas vezes 15 gerações seguintes, que tiveram um ascendente judeu sefardita português que foi expulso de Portugal por algum motivo que a gente chama de Inquisição. Essas pessoas muitas vezes foram obrigadas a recomeçar em outros países e essa dívida histórica até 2022 ela era muito tranquila de ser reparada e essa nacionalidade por naturalização ela era concedida a essas pessoas, só que a gente via sim que muitas vezes não havia uma identidade cultural, uma identidade de povo, como há, por exemplo, quando uma pessoa vive por pelo menos 5, 6 anos no território português e se naturaliza portuguesa porque já está inserida naquela cultura. Nesse sentido, a partir daí a gente já começou a ver também que muitas circunstâncias começaram a ser complexas, alterações começaram a ser propostas com muito mais intensidade, e agora a gente tem a entrada de um outro governo que tende a direção mais restritiva à nacionalidade, mas não só à nacionalidade, mas também a questões imigratórias. De fato, pode ser que ele restrinja? Pode, mas também pode ser que ele não restrinja. É muito cedo da gente falar se uma alteração muito rigorosa ela vai acontecer ou se ela não vai acontecer. Fato é que você tem que estar sempre ciente que a nacionalidade ela é uma matéria de lei mutável ao longo do tempo. Então as regras que existem hoje pode ser que não sejam as mesmas daqui a 2, 3, 4, 5 anos, seja para bem, seja para mal. Se eventualmente você já tem esse direito à nacionalidade portuguesa conforme a lei prevê hoje, fique atento que às vezes pode ser que não vale a pena prorrogar, pode ser que não vale a pena postergar muito essa solicitação para que você não venha a ser prejudicado. Mas obviamente há muitos casos em que pessoas postergaram essa nacionalidade e ao longo do tempo elas foram contempladas ao direito ou eventualmente elas foram contempladas com uma facilitação processual. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui e esse conteúdo foi de valor, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e lembre-se que você pode se tornar um membro e fazer parte das nossas lives, tirando a sua dúvida sobre o seu processo de nacionalidade. Obrigado por tudo até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.